Irmãos, Pai do Senhor, amém. Eu quero já agradecer ao pastor pela oportunidade de poder estar falando aqui aos irmãos. Eu até queria estar ouvindo ele, né? Que a gente fica muito tempo assim sem ir na igreja, né? Mas sempre assim se alimentando da palavra, que é o importante. O nosso alimento é a palavra. O nosso alimento é a palavra. Glória a Deus. Jesus falou com Satanás na tentação que nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aquela vivência que Jesus está falando, é claro que não é uma vivência física. Ele está falando ali de uma vivência espiritual. Aleluia. Até porque a gente não pega a Bíblia aqui, rasga as folhas e vai comendo. Né? O nosso alimento é espiritual. Aquele ali vai nos limpando por dentro. Irmãos, passou só que eu falo demais. Eu vou estipular um tempo para mim. Você tem até as 10 horas. Mas aí, irmãos, eu quero agradecer. Eu estava lá na congregação, eu sou professor de escola dominical também. Pode pegar que aí eu... E lá a gente tem umas escalas, né, de cada dia as primeiras lições, duas irmãs deram, aí eu não estava presente, perdi a primeira, perdi a segunda, não estou perdendo a terceira, estou perdendo lá, mas aqui, né, eu estou aqui junto com os irmãos. E a minha está escalada para o próximo domingo. Eu espero em Deus poder estar lá, junto com os irmãos. Mas aí, irmãos, olha só, essas lições que nós estamos estudando são lições muito atual. E essa lição aqui, irmão, olha, sinceramente, tá pegando pesado, né? Tá pegando pesado. Esse negócio de estudo progressista é aquele tipo de estudo, assim, já no resumo da minha palavra, é aquele tipo de pessoa que nós já vimos, a gente vê muito na mídia, que a gente está vivendo aí, como eu falei ontem, a gente continua na sociedade, a gente trabalha, alguns ainda estudam, voltaram a estudar, então a gente está convivendo na sociedade, a gente está ligado na televisão, está falando todo dia ali, fala uma coisa, fala outra, então a gente acaba esbarrando aí por alguns assuntos, e esse assunto vocês já ouviram falar, pessoas achando que a Bíblia está desatualizada, artistas que estão na mídia aí, que não entendem, a gente que está na igreja, irmãos, a gente que está na igreja, a gente prega e ensina todo dia, que para a gente aprender a palavra de Deus, a gente precisa da orientação do Espírito Santo, que tem coisa que, deixa eu dar um exemplo aqui, o livro de Ruth, como tem 4 capítulos, né? Deixa eu puxar um pouco essa radinha aqui para a minha brasa, a brasa para a minha sardinha. O livro de Ruth eu já li umas 10 vezes, mas, e eu louvo a Deus por isso, mas se algum dia eu ver alguém pregando, eu vou falar assim, rapaz, isso vai ter escrito aonde? O livro de Ruth, o livro de Jonas, eu já li várias vezes, porque são livros pequenos, isso é bom a gente ler, mas a gente não consegue compreender tudinho, e isso é bom, porque o Oséias falou, conheçamos e prossigamos, porque senão a pessoa alguém fala assim, não, fiz o curso de bacharel, não preciso mais nada, não preciso nem pegar a Bíblia mais, já sei tudo que está escrito, do Gênesis ao Apocalipse, já sei tudinho. Isso aí nos torna mais dependentes de Deus, nos torna dependentes de Deus. Você pode pegar um tonel de água aqui ali de 20 litros, falar, eu estou com a sede, eu comi carne seca, eu vou beber tudo. Você pode enfiar o canudo dentro e beber tudo, mas amanhã você está com sede. E a Bíblia é desse jeito. Aleluia. Aliás, não é desse jeito, eu vou falar mais, que a Bíblia é muito mais do que isso, que a Bíblia é fonte inesgotável. É verdade. Aleluia. É fonte inesgotável. Então todo dia a gente vai continuar bebendo. Então, esses artistas, pessoal de mídia, que não conhecem nada de Bíblia, estão falando, não, que a Bíblia tem que ser atualizada. É porque eles estão querendo modernizar, e é o estudo de hoje. Eles estão querendo modernizar e adequar a Bíblia ao nosso estilo de vida hoje. Está querendo adequar o nosso estilo de vida hoje. E a lição ainda fala de algumas coisas aqui
negócio de as palavras que é meio complicado. Aqui. Tá ainda no terceiro tópico, né? Mas aqui, ó, tá querendo falar de ideologia de gênero. Não pensa num assunto complexo. Pensa num assunto complexo. Então, a maioria das vezes eles estão querendo colocar isso dentro da Bíblia, que já existia. Já existia. Lá em Levítico, tem uma parte da Bíblia lá que fala que é abominável. 18, né? É abominável essa prática aqui. Abominável. Né? Terrível. Mas aí vamos lá, gente. Vamos lá. Aí essa lição ela está dividida em 3 tópicos, né, como a gente já tem o costume de saber. O primeiro tem a introdução, que sempre fala assim, dá uma reprisada de tudo que tem na lição. O primeiro tópico fala da descaracterização do cristianismo, está querendo tirar as características. Nesse ponto tem 3 subtópicos: deterioração moral, a erosão da ortodoxia, e esse ponto 3 aqui que faz conta que é pesado, a corrupção da fé. O segundo tópico fala das teorias progressistas, que é o tema da lição. Eles já centralizam no meio. Primeiro eles colocam o que está acontecendo. Eles estão tentando deturpar o cristianismo. O segundo eles falam o que é essa teoria, que está no segundo tópico, que é a desconstrução da Bíblia, que aqui, não tentar chegar nesse ponto aqui, estão querendo adequar a Bíblia ao sistema de hoje, como eu já falei aqui na introdução. O segundo fala do teísmo, fala que Deus não sabe, Deus é limitado, Ele não sabe de tudo. O terceiro fala da teologia da desmitologização. Aí aqui fala dos teólogos, né? O Rodolfo Bultmann, aquele que eu te falei, que ele diz, ele tem algumas coisas que a gente deve acreditar, mas esse teólogo aqui, está inclusive na lição aí, ele diz que Jesus é verdadeiro, mas só que alguns milagres que ele fez é um mito. Foi colocado ali só para a gente ver o que aconteceu. E uma das coisas que ele fala é a concepção de Maria, virginal, que pode acontecer. Né? Então, para ele, isso tudo aqui é mito. O terceiro fala reputando o ensino progressista. E o terceiro ponto aqui, o primeiro fala que eles estão querendo descaracterizar a Bíblia. O segundo fala da doutrina, que é o que nós vamos estudar hoje. E o terceiro fala nos ensinando a expulsar isso da nossa vida, do nosso meio. É claro que com nossa própria força, que nós somos diante de uma sociedade tão grande, que geralmente quem fala essas coisas aí não são pessoas pequenas como nós. Isso aí vem lá de cima. Isso aí são pessoas que estão na mídia que falam sobre isso. São artistas, pessoas que tá em evidência. Então, às vezes, a gente tem que agir igual aquele beija-flor que tentou apagar a floresta, que ele fez a parte dele. Então, nós vamos agir como escudo, usando sempre o nosso escudo da fé. É por isso que em Romano diz que nós não devemos nos conformar. Nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Depois não falar sobre isso. Essa renovação do entendimento aí não quer dizer se adequar ao sistema mundano. E às vezes a pessoa pega, não, tem que ser de acordo com o que a nossa mente vai abrindo. E se a gente for olhar de acordo com o que está escrito na Bíblia, diz que a letra mata. Se a gente for olhar nisso, infelizmente muitas igrejas aí estão entrando por essa área. Então, esse terceiro tópico aqui fala isso, reafirmando a autoridade da Bíblia, o que a gente deve fazer. O segundo, ensinando as doutrinas bíblicas. E o terceiro, enfatizando a santificação. Então, são esses pontos que nós vamos estar falando hoje. E, para nisso, nós temos
aqui, ó, na introdução, os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade bíblica, está aí na introdução. Suas heresias propagam que as escrituras contêm erros. Olha só, fala que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado. Essa doutrina bíblica do pecado aqui, o nome dela, acho que vocês já sabem, mas eu vou estar reprisando, se chama amartiologia. Nós vamos falar sobre ela também nessa lição. Já foi falado um pouco dela nessa lição, não, nessas lições. Vai falar sobre ela. Na primeira lição, já foi falado sobre ela, sobre o espírito babilônico, já foi falado sobre a doutrina do pecado, e é interessante isso. É interessante isso, porque tem uma doutrina contrária a essa aí, que nós também já ouvimos falar, que fala que uma vez que o homem peca, que o homem é salvo, ele pode continuar pecando a vida toda, que ele não perde a salvação. Então, dentro dessa doutrina, ela fala dessa amartiologia. Grave esse nome aí que vocês vão lembrar. Amartiologia. Então, aqui, ó, são indiferentes à doutrina do pecado, relativos aos valores morais e defendem a necessidade de dessignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nessa oportunidade, verificaremos alguns seus heréticos conceitos e nos meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir os seus efeitos maléficos. Como tem um texto na Bíblia, aquela parábola do joio e do trigo, fala que o maligno ele entrou na plantação, sabe quando? Quando os homens estavam dormindo. Aquele dormir ali significa desaperceber. Às vezes a gente fica assim, mas será que Deus vai pegar, vai trazer alguém do mundo e colocar no meio de nós? O que a Bíblia fala nessa parábola? Você lembra? O campo é o quê? O campo é o mundo. Não é isso? O campo é o mundo. E o joio foi plantado onde? Aliás, o trigo foi plantado onde? No mundo. Então preciso falar mais uma coisa? Às vezes a gente fala, não, é a igreja. Vai vir um joio e entrar na igreja. Nós estamos no mundo. E aí, às vezes, a gente fica assim, meu Deus, a Xuxa convidou o cantor. A maioria das vezes convida cantor. E gosto muito de música, mas infelizmente o cantor, eles têm que procurar ler a Bíblia também. Infelizmente, o que acontece? Eles vão para a mídia, daqui a pouco está falando coisas profanas, lá no meio da mídia, lá, e se adequam à nossa situação. Mas não é só cantor, tem muita gente aí que às vezes não fala, mas fulano é crente, daqui a pouco é chamado lá e começa a falar um monte de asneira, um monte de besteira. E infelizmente muitos deles são de acordo com esse ensino progressista. Então vocês gravam isso, porque a gente a vida toda prega, não, que o joio foi plantado na igreja. O joio foi plantado na igreja. Não, a explicação está lá. O campo é o mundo, nós que fomos para o mundo. Nós que somos plantados lá. E agora lá que a gente tem que resplandecer. É lá que é o nosso lugar de resplandecer. É lá que a gente tem que manifestar-se como trigo. É no mundo. A Bíblia está dizendo que o campo é o mundo. Então o campo não é a igreja. Se fosse a igreja, tinha falado, é a igreja. O campo é a igreja, não, o campo é o mundo. Está lá na explicação. Mas vamos entrar aqui que não é o tema. Vamos lá, descaracterização do cristianismo. A detorização, vocês costumam ler assim? Ou pede alguém para ler? Sim, do jeito que não sentido, você vai em casa. Então eu vou ler um pouquinho, depois eu vou pedir os irmãos para ler um pouco também, para a gente não ficar lendo assim muito tempo.
a deteriorização normal. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, ou seja, já nos instantes finais, sendo tratado como um tempo extremamente difícil. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano está associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. É o que está aí na nossa leitura bíblica em classe. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade. E o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita a norma moral absoluta, instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Então, nesse ponto aqui, está fazendo referência à leitura bíblica em classe. O que iria acontecer nesses últimos dias? Que tipo de pessoas que estariam surgindo? Irmão, o interessante é que a Bíblia foi escrita há muitos anos. A Bíblia foi escrita há muitos anos. E às vezes, deixa eu só fazer aqui um paralelo. Tem remédio que a gente toma, aqueles remédios consumíveis, dipirona, Lanador, ou aquele remédio de impressão que às vezes a gente toma. Remédio assim que a gente compra sem prescrição médica, que já tem costume. Todos esses remédios, eles têm alguma coisa que vai causar. Tem alguma coisa que vai causar. Por exemplo, o Alexandre e o pastor, não sei se tem mais alguém, que é motorista, no movimento, a gente sabe que quando a gente está meio gripado, se a gente tomar um xarope, está tossindo, tomar um xarope, a gente sabe que esse tipo de xarope vai causar em nós aquela leseira, aquele sono, e não é um remédio bom para a gente tomar enquanto a gente está em viagem. E esse não é remédio apropriado para nós. Então tem que encarar a gripe ali, ficar ali, pegar um paninho e ficar ali, porque a gente sabe que se tomar um remédio, vai bater ali aquela leseira. Então, o que eu quero dizer? A Bíblia, irmãos, ela foi escrita há muitos anos. Então, de tudo o que está acontecendo hoje, nós já fomos alertados lá atrás. Então, aqui é uma instrução que Paulo está dando a Timóteo. Timóteo era um jovem pregador. Era um jovem pregador. Então, nesse livro, ele está alertando a Timóteo quanto ao tipo de pessoa que ele iria encontrar na caminhada dele. Eu contei, acho que tem 18 ou 19 tipos de pessoa, características de pessoa. E ali ele não fala para poder bater de frente com essas pessoas. Ele fala, esse tipo de pessoa, você se afasta. Ele falou, esse tipo de pessoas aí, ingrato, profano, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Então, era o tipo de pessoa que ele iria falar. E na lição nós falamos assim, que os últimos dias serão dias, na Bíblia fala, tempos trabalhosos. Aqui fala extremamente difícil. Dia em que você vai encontrar esse tipo de pessoa e não vai conseguir converter eles. A Bíblia fala. A Bíblia fala que desses Janes e Jambres, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, né? Esses Janes e Jambres, quem era? Ele era aqueles magos lá do Oriente. Você lembra que quando Moisés foi chamado ali, o faraó, aí começou a mostrar o sinal, aqueles magos do Oriente que chegou lá e Moisés foi transformou, pegou a vara se transformou em cobra. E depois o faraó falou, isso aí que você fez? Isso aí até os mágicos aqui do Oriente aqui, eles sabem fazer. Vai lá, chama lá, a nome dele.
Lá não está escrito. Mas é por isso que a Bíblia, ela completa. Ela se completa. Lá não fala, lá no Êxodo não fala. A Bíblia se completa. A Bíblia se completa. Se a gente for ficar, só um parênteses, se a gente for ficar, lá em Gênesis está escrito assim, que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Só isso. Mas quem era Enoque? Enoque era um profeta. Quem falou isso? Judas. Né? Não foi? A Bíblia se completa. A Bíblia se completa. Então aí, aquele mago do Oriente, foram lá e não conseguiram saber dele. Roçou lá a cobra. E aí, para o milagre ser maior, a cobra que transformou de Moisés ali, engoliu a outra. Então ali, aqueles magos, não vamos parar muito para falar sobre eles, mas aqueles magos, naquela época lá, era tipo de pessoa, aquilo ali foi só uma demonstração, mas pelo que ele fala aqui, aqueles magos ali, não somente aquela referência da cobra, mas tudo que Moisés fazia, ele vinha atrás para desfazer. Aqueles magos. Tudo o que Moisés fazia, demonstrava, se transformava uma água em vinho, se transformava em alguma coisa, eles vinham atrás, não, isso aí a gente faz também. Aí fazia. Então, ali o texto fala como eles resistiram a Moisés. Aqui está no versículo, aqui, ó. Gênesis, resistiram a Moisés, assim também resiste a verdade. Porque aqui, o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo referência ao povo de hoje. Porque, irmão, você vai pregar a palavra, a pessoa fala, não, eu estou aqui trazendo um folhetim para você aceitar Jesus. A pessoa fala, não, eu já aceitei Jesus desde que eu nasci. Não é isso que eles falam? E eles têm um argumento. Não, meu coração é de Jesus. Meu coração é de Deus. É os argumentos deles. Então eles resistem à verdade. E no caso do mago aqui, eles resistiam. E resistia com sinais também. Demonstrando sinais. Então era esse tipo de gente aqui que o apóstolo Paulo falou que Timóteo ia encontrar. Vamos lá. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode ficar à vontade, né? Eu estou ficando à vontade demais aqui. Os irmãos podem. Deixa Deus te quiser. Pode falar se quiser. Então vamos lá. Esse segundo ponto aqui, alguém poderia ler para mim? Erosão da ortodoxia. Primeiro, deixa eu explicar o que é a ortodoxia. Ortodoxia é a interpretação de uma doutrina, eu até botei aqui, explicação de uma doutrina ou sistema teológico implantado por um único e verdadeiro. Eu escrevi, não estou conseguindo enxergar o que eu escrevi. Vou olhar aqui, está digitado. Refere-se a um conjunto de doutrinas filosóficas, sociais e econômicas baseado na ideia de que o progresso, entendido como avanço científico, entendido como avanço científico, teológico e econômico e comunitário, é vital para o aperfeiçoamento e condição humana. Nesse ponto aqui, que eu ia até comentar do Romanos capítulo 12, que fala, transformar pela renovação do vosso entendimento. Por quê? A gente nunca deve tirar o que na Bíblia está escrito. A Bíblia fala, o último ponto, fala sobre santificação, fala sobre a gente dar valor à palavra de Deus. Isso aí a gente nunca deve tirar. A Bíblia, o nosso entendimento de interpretação bíblica, o progresso, ela tem que ser igual essa laje aqui, ó. Ela tem que ser daqui até ali. Aqui dentro, dentro desse campo aqui, a gente pode fazer o que a gente bem entender, mas nunca pode ultrapassar ao que a Bíblia diz. Você pode, você quer pregar a palavra de Deus. Tem gente que fala sobre missões urbanas, aqui a pessoa tem que, vai lá daquele jeito, eu não toco nisso aí, mas a pessoa vai lá
aquele vestido de roqueiro, aquele cabelo assim, aquele brincão, alagador. Não, que eu estou indo lá para ganhar o pessoal dessa cultura aí. Você já ouviu falar disso? Pesquisa sobre missões urbanas, vocês vão ver. Aí vocês vão ver uns caras doidão. Aí você fala, meu Deus do céu, é o céu do diabo em pessoa. Porque a gente olha as pessoas assim, olha o estilo de vida que a gente leva e fala, não, eu. Então, aí dentro desses parâmetros ali agora, não pode ultrapassar o que é sagrado. Não pode ultrapassar o que é sagrado. Aqui tem muitas coisas. Eu estava até falando com o Alexandre ontem, que na internet tem um monte de gente aí querendo ensinar a Bíblia. Querendo dar curso, não, faz aí inscrição, saber mais, aí você vai aprender comigo. E eles querem entrar em assuntos que a igreja está batendo, sobre dízimo, sobre santidade, sobre casamento, está querendo entrar nessa área aí, mas são coisas que são imutáveis. Tem coisa que na própria Bíblia está dizendo que é um mandamento perpétuo, ou seja, ninguém muda, não tem como mudar. Não tem como mudar. Então, no limite é a palavra de Deus. Eu queria falar, você falou de conformar, não conformar, Paulo fala, né? Dos Romanos. E você falou no sentido de que a gente não deve tirar, algumas coisas a gente não deve tirar da Bíblia, da palavra, né? E aí, no próprio livro dessa carta que Paulo escreve para Timóteo, no próprio capítulo 3, nos dois últimos versículos, ele fala, né? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aí no 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pela palavra. Então, é a palavra de Deus. Aí já fala, a palavra de Deus é inspirada. Irmãos, a palavra de Deus, você pode observar aí, ó, eu até falo às vezes, tem muita gente que escreveu a Bíblia e ele mesmo bateu, é como se ele pegasse um chicote e ele mesmo assim, Ó, Salomão não sabe, Salomão teve aquele monte de mulher ali, mas ele se aliou a muitos reinos. Ele mesmo bateu nele. Sansão, eu não acredito que Sansão ali procurou suicidar, mas ele mesmo escreveu para ele mesmo, porque não foi para ele mesmo, mas foi porque o Espírito Santo de Deus que inspirou ele. O Espírito Santo de Deus que inspirou ele para escrever. O próprio Davi, de Davi não se fala. De Davi, se a gente for começar a pontuar, Davi errou nisso, escreveu isso contra isso, mas ele mesmo errou nisso. Mas é porque o Espírito de Deus inspirou ele, como o Alexandre leu. A palavra foi escrita, foi inspirada. A palavra foi inspirada. Então, tem um outro ponto em Pedro que fala que foi escrito por homens inspirado. Está em Pedro. Não estou lembrando disso aí. Eu queria fazer um comentário. Enquanto você comenta aí, eu acho ele aqui. Você falou da palavra aqui, pessoas escreveram a palavra, né? Salomão, Davi, citou alguns, que falou que é como se tivesse batido no chicote, né? A gente conhece a palavra bastante conhecida em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Eu ouvi uma pregação que o pastor falou que a palavra de Deus, ele pegou assim, fez a ilustração para as pessoas entenderem. Ele falou que tem muita gente que pega a palavra para jogar direto para os outros, para falar do outro querendo usar a palavra, né? Ele falou assim, esse cara ele não tem ideia do que é a palavra. Aí ele pegou mais ou menos, explicou o sentido, não falando de chicote, mas ele pegou o bumerangue. Agora você falou uma palavra, eu lembrei. Assim, particular interpretação. Deixa eu vou. Ele falou que o bumerangue, você está aqui, você lança o bumerangue e vai rodando, então vai pegando todo mundo. Mas para onde, de quem lançou o bumerangue, ele vai voltar, o bumerangue vai voltar para onde você, para onde de quem lançou. E se a pessoa não estiver atenta para pegar o bumerangue pega ela também. Então é a palavra. Você fala a palavra, a gente prega a palavra,
e depois a gente vai ser posto naquela palavra que a gente pregou. Eu acho que tem uma pessoa assim, você prega o que vive ou vive o que prega? Tá aí, 1 Pedro 1,20. Você falou aí, eu lembrei do versículo. Aproveita que você está aí aberto aí já lê ele aí. 1,20 e 21. 2 Pedro 1,20 e 21. 2 Pedro. 1 Pedro 1,20 e 21. 1 Pedro 1,20 e 21. Diz assim: 1,20 e 21. Desculpa, é o segundo mesmo. Segundo, né? Segundo. Pedro 1,20 e 21. 2 Pedro 1,20 e 21. 1,20 e 21. Aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso aí. Tá vendo? Então, quando fala não é de particular interpretação, é o que o Alexandre falou. Não é a pessoa olhar assim e falar bem assim, vou falar aqui do pastor. Não vai lá que estou pregando. Aí tem aqui o grupo todinho que vai receber a palavra e eu querendo só atingir o pastor com a palavra. Aí o apóstolo Pedro fala que a palavra de Deus ela não foi criada nesse intuito, nesse propósito. Ela não é de particular interpretação, mas foram homens, aqui mas era tudo comedor de feijão, é o que eles falam, aquelas pessoas lá eram tudo comedor de feijão cheio de falha. A gente sabe isso, mas essa palavra que pesa, eram homens inspirados, aqui não foi vontade por homem algum, mas de homens santos. Está falando aqui, homem algum está ali, os dois tipos de homem, não foi escrito por homem algum, mas homens santos. Aí, irmão, quando fala homem santo, aí é outra coisa. E esses homens santos aqui não eram anjos não, tá? Era pessoa cheia de falha. Se a gente, o maior escritor da Bíblia é o apóstolo Paulo. Se a gente for começar a colocar Paulo veio da onde? Paulo era um fariseu. Ele era assim, ele se considerava um tipo de cristão, mas é aquele tipo de cristão que queria corrigir na base da rédea ali. Aí ele estava atrás dessas pessoas que antigamente era chamado os do caminho. Aí ele falou, aonde souber de alguém que está pregando sobre essa seita, eu vou atrás. Ele estava com sangue no olho, ele saía ali brabo, ele pegava o cavalo, ele ficou sabendo, tem uns crentes lá Damasco, né? Tem uns crentes lá, eu vou lá pegar eles, eu vou matar eles. Na hora que ele estava indo, é bonita essa história, né? Porque, irmão, a gente acha assim, mas só aquele que nasceu no berço evangélico que vai ser homem santo, irmão. Paulo era matador, era cruel. Na morte de Estevão ele estava junto. Tem relatos na Bíblia. Tem. Ele segurou as roupas dele, eles tiraram a roupa de Estevão, e colocou lá, mandou ele segurar, e ele vendo ali, e falando, mata mesmo. Vendo assim, cada pedrada que tacava em Estevão. E nós estudamos uma lição aqui que falou de Estevão. Nós estudamos uma lição. Que na verdade ali Estevão não foi nem julgado. Foi porque o que ele estava pregando estava incomodando os magistrados. Aí eles falaram, pega esse homem e mata ele, arrasta ele daqui. Aí levou lá e Paulo também pega e joga ele aí. E Estevão orando e dava cada pedrada, a pedrada ele caía, e Paulo olhando ali e falava, bem feito, bem feito. E depois, irmãos, é tremendo. Aí Deus vai. Eu estava lembrando de Paulo, não estava lembrando. Paulo foi um dos maiores estrategistas na Bíblia, porque ele fala que tudo isso que ele passou serviu para que ele alcançasse a palavra. Às vezes o que a gente tem, irmãos, nos dá condição de, às vezes, entrar. Um dia eu estava lá no bairro que eu moro lá, é muita bandidagem. Aí eu estava passando no meio dele lá uma vez, eu com medo. Aí tinha um lá que me conhecia e falou assim, ô irmão, dá a palavra de Deus para nós aqui. E eu falei assim, imagina se fosse uma pessoa que aceita Jesus e não quer nem saber de ler Bíblia, não quer saber de orar.
Aí eu fui lá, mas sem Bíblia, sem nada. Não estava com a Bíblia, não. Glória a Jesus. Aí eu fui lá e fui na prática. Né? Eu falei, Salmo 23. Aí o Senhor, meu pastor, lá nos altaraias, baixaram a cabeça assim, e eu sabia. Agora eu estou mais velho. Eu sabia 15 salmos de cor. Mas não é salmo grande assim, igual 119, não. Salmo 117, o Salmo 124, o 130, o 23, que a gente, claro, 91. Então, esses salmos assim, estou falando aqui. De repente a gente fala, não, já vi 15 salmos. Aí eu sabia de qual foi, citei para eles lá, ficaram assim, recebeu a palavra. Aí eu falei, vamos lá na igreja, qualquer dia eu vou lá. Nunca foram. Acho que até morreram por mim, falei. Mas não deixou de ouvir, né? Na hora lá eu entreguei para eles. Eu me esqueci que eu falava. Mas depois você lembra. Então aí, irmãos, isso é importante. Mas vamos voltar aqui. Eu lembrei. Quando você falou de Paulo, você estava dando um exemplo que às vezes a gente acha que vai pegar só a pessoa que nasceu nesse evangelho, né? Paulo mesmo diz, né, que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias, pega as coisas fracas para confundir as fortes. Deus não faz isso. Ele faz isso. Ele confunde. Às vezes, irmão, é porque não dá tempo, irmão. É porque não dá. Eu vou vir. Vocês vão ver aqui minha cara aqui outras vezes. Glória a Jesus. Vocês não veem que eu venho muito aqui em São Bernardo. Eu venho muito. Acho que todo mês eu estou aqui. Todo mês, chego no mês de junho. Já era para ele aqui há mais tempo. O pastor Genival chamava ele direto. Tem muita coisa para falar. Então aí, eu estava falando, irmão, nós estávamos falando sobre Paulo aqui. Irmão, mas se a gente for parar para falar de Paulo, irmão, Paulo chegou num lugar, vou só falar essa situação, porque o tempo já vai embora. Eu vou falar só essa situação. Paulo chegou num lugar, quando a gente olha, você dá vontade de rir. Porque, eu vou falar de uma maneira dramaturga, para vocês não entenderem. Paulo chegou num lugar e ele está observando Pedro, para lá e para cá. E comendo as coisas que os judeus não comiam, comendo para lá e para cá, e tal. Aí na hora que chegou, eu vou contar, mas eu não estou lendo, você vai falar direitinho. Mas vocês vão entender a história. Aí, na hora que chegou o pessoal, os amigos de Pedro, que faz parte da mesma doutrina dele, aí chegaram lá, aí Pedro de repente se aprumou, aí ofereceu para ele, você quer mais um copo? Você quer mais um tira-gosto? Não, essas coisas eu não como não. Essas coisas eu não como não. Aí Paulo observando isso, falou, rapaz, na hora que os outros não estavam aqui, você estava comendo e bebendo, agora você não quer? É porque não dá tempo de falar aqui direitinho onde é que estava a referência, mas é interessante essa história. Porque Paulo, ele não foi discípulo, e Deus chamou ele, mas encheu ele tanto, irmão. Deus capacitou ele tanto, que ele surpreendeu aqueles primeiros 12 discípulos. Vocês sabem disso. Ele surpreendeu. E aí a gente lembra do versículo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Você sabe o que basta de fazer? É se colocar debaixo da mão de Deus. Não considerar, não, que eu só tenho 20, 30, 40 anos de crente. Isso aí, irmãos, é pouco. Porque pode vir alguém e aceitar Jesus aqui e pregar mais do que a gente prega. E até em lugares que a gente nem nunca foi. Pode acontecer. Pode acontecer, a gente está a vida toda aqui, aí tem a pessoa, vem todo dia na igreja, a pessoa vem na igreja, nunca aceita. E a gente todo dia pregando. Daqui a pouco aceita um bandido ruim daqui no bairro, que aqui tem também. Com certeza todo lugar tem. Aí vem um bandido ruim, aceita Jesus, daqui a pouco ele está pregando, e a pessoa que vem na igreja aqui a vida toda, e o pastor aqui pregando, já de cabelo branco, pregando todo dia, a pessoa não conversa. Aí daqui a pouco o bandido ruim aceita Jesus, vai crescendo aqui com vocês, vai aprendendo a palavra. Daqui a pouco, na hora que ele tem oportunidade para pregar, aquela pessoa que está ali há muitos anos, vai lá e levanta a mão e aceita Jesus. Pode acontecer isso. Os discípulos
Eram os 12. Mas na hora que Paulo pregava. Pode falar, moço. É só para concluir o que o irmão acabou de falar sobre Paulo repreendendo Pedro. Está aqui em Gálatas, capítulo 2, diz assim, poucos versículos. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. É isso aí. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ô, meu pastor. Eu falei, mas aí eu estava esquecendo da referência. Mas é bom, os irmãos, estar ligados? Porque a gente não fala assim, nada alterado, mas os irmãos já conhecem a história. O pastor rapidinho já foi ali. Eita, muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Bom, vamos lá, irmão, para o terceiro ponto aqui. Terceiro? É o terceiro tópico ainda. É o segundo? Eu ia pedir alguém para ler e não pedi, mas vamos pular isso aí. Vamos pular? Vamos para onde? Vamos para o terceiro. Terceira direção da fé? Diz assim: com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso, o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, que está aqui em 2 Timóteo 3, versículo 2 ao 4. A repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências, que também está no verso 6 do mesmo capítulo. Os hereges cativavam as pessoas por meio de sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral e etc. A rebeldia e a ausência da genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade, também relatado no mesmo capítulo, do verso 7. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Olha só, irmãos, esse ponto aqui, ó, fala sobre aqui, ó, pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como foi o que nós falamos aqui de início, prostituição, fala que isso aí não tem nada a ver. Ideologia de gênero, irmãos. Olha, teve uma época lá no nosso campo, tinha uma semana de palestra. Aí eles abordavam a lição e teve uma lição todinha no negócio de ideologia de gênero. Irmão, esse negócio aqui, você sabe o que eles pregam? Que Deus é amor, mas não importa que tipo de amor que seja. Não importa, pode ser amor, homem com homem, homem com mulher. Eles estão querendo que a pessoa não seja definido o seu sexo, não seja definido. É muita coisa que eles estão querendo.
E sabe quem é culpado disso? Eu vou falar uma coisa aqui, mas a porta está até fechada, não dá para me correr não. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, vocês vão ficar espantados. Mas olha, eu vou basear na Bíblia. Toda autoridade, ela foi constituída por Deus. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Não tem para onde corrermos. Isso é bíblico. Eu gostaria, nós gostaríamos, quem dera se tivesse lá, se todos os que são crentes, todos que entregam um folhetim para o pastor, que queriam oportunidade para falar na igreja, se elegesse, ganhasse a eleição, se o pastor fosse um pastor candidato, eu não lembro nem quem era, mas se ganhasse a eleição, fosse um pastor, se os deputados, todos os deputados aqui de São Paulo, tanto os federais como os estaduais, se todos fossem crentes, todos os vereadores se fossem crentes, irmãos, será que seria bênção? Só para não entender o seguinte, toda a autoridade ela é constituída por Deus. Toda. O homossexual está lá. Foi constituído por Deus? Irmãos, eu não queria falar, mas foi constituído por Deus. Foi Deus que colocou lá? Irmãos, eu não queria que isso saísse da minha boca, eu queria falar que foi Satanás, mas eu não posso, porque a Bíblia fala que foi. A Bíblia fala que foi. Através de quem? Através de nós. Através da humanidade. Seria da vontade de Deus que tivesse um governo igual o José, irmãos? José foi governador do Egito. José foi um bom administrador. José foi reconhecido por Faraó. Ele falou: olha, o seu sonho é esse. O seu sonho é um só. São 7 anos de fartura e 7 anos. Agora eu vou te dar uma ideia aqui, Faraó. Dentro desses 7 anos que for um ano de fartura, em vez de, se a pessoa tem 2 pães, isso foi a administração de José. Se a pessoa tem 2 pães, se dá para se contentar em comer um só? Dá. Então você faz o seguinte, Faraó. Come um só e guarda um. Porque quando chegar o ano da seca, você vai ter um para poder comer. E aí aquilo ali foi se expandindo, e chegou a notícia lá onde estava o pai dele. José foi vendido para o Egito. José era o governador. A notícia chegou lá, porque lá no único lugar, naquela época lá, que tinha fartura. E eles foram para lá. A história vocês já conhecem, né? Então, aí, irmãos, ele foi governador, administração ótima. Só que é o seguinte, se a gente for pegar os reis de Israel, vamos começar a falar. Primeiro, teve uma divisão do reino. Era de Deus? Era. A gente sabe a história. A história de Roboão. A gente vai muito longe. Acaba atropelando. A história era Roboão, Jeroboão. Nós estudamos aqui. A escola dominical é o melhor curso de teologia que existe. Nós estudamos aqui a divisão do reino. Estudamos aqui na escola dominical. Estudamos aqui a divisão do reino. O que aconteceu? Roboão era um jovem. E Jeroboão, ele tinha saído de lá para não ser morto. Mas na hora que Salomão morreu, que Roboão ia assumir o governo, foram lá e Jeroboão, ele era contra. Aí foram lá chamar ele. Ele estava lá não sei aonde. Eu não sei dizer porque eu não estudei sobre isso, para estar falando aqui com os irmãos. Mas vocês vão entender. Ele estava lá para não sei aonde. Eles foram lá, os velhos chamaram ele de Roboão, ele vai assumir o governo. Porque ele já tinha reunido antes, nós queremos isso. A Roboão reuniu com o jovem e falou assim, não deixa isso, não deixa aquilo, não deixa o outro. Aí foi lá reunir com os senhores, eu não vou liberar isso, não vou liberar aquilo, não vou liberar o outro. Foram lá, Roboão, ele não vai liberar. Então o que nós vamos fazer lá? Nós vamos Reino do Norte, desculpa se eu errar, tá? Porque eu não escrevi para estar falando. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, ou vice-versa. Judá. Não foi assim que aconteceu? Mas não é de Deus? É, irmão. Aí se você for olhar o perfil de cada um, está lá dizendo, fazia o que era mal aos olhos de Deus. Foi um rei bom. Fazia o que era mal, o outro, fazia o que era mal aos olhos de Deus. E a nação foi desse jeito.
A gente conhece a história, foi desse jeito. Então, eu não queria dizer, mas toda autoridade foi constituída por Deus. Ah, nós estamos passando por essa perseguição, por essas coisas. Isso é lícito passar. A Bíblia fala, nós vamos passar por isso. Da onde vai vir as nossas perseguições, nossas provações? Do mesmo lugar que veio de Paulo. A partir do capítulo 20 de Atos ali, se você começar a olhar, você vai ver ali Paulo só tomando cacetada. E aí um não queria condenar. Falou, não, eu vou tirar da minha mão e colocar na mão de outro. Aí Paulo ia lá na mão de outro. E, irmão, que foi desse jeito. Da onde veio essa condenação dos cristãos? De onde veio? Do governo. Da onde veio a proibição para não pregar? Aliás, vamos lá no início. Moisés, da onde veio a orientação para que todos os filhos, homens que nascessem, fossem mortos? Quem que fez esse decreto? Faraó. Então é do governo. É do governo. Então a perseguição não é agora, não. O que nós estamos passando. Ah, não, mas que daqui um dia o pastor vai ser obrigado a fazer um casamento aqui de homossexual, e se ele não fizer, isso aí só sabe que estão querendo colocar pra gente. Vai vir. A perseguição vai vir. E eles vão querer vir mesmo. Porque senão eu vou lá, porque aqueles crentes lá vão ter que me engolir. Eles vão vir mesmo. Vai vir mesmo, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Como o Alexandre falou, nós temos que engolir por ela abaixo. Tem um irmão lá que fala, é arame farpado a gente engolindo. Mas aí a gente tem que negar porque a gente sabe que é abominação. Então aí, os hereges cativam pessoa. Nesse ponto aqui, do versículo 3, 7 aí, você pode ver lá, puxar na folhinha da leitura bíblica em classe aí, está dizendo assim, são pessoas que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento do Evangelho, da verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo. Então o que a gente precisa, irmão? Conhecer a Jesus. Aqueles 3 que foram lançados na fornalha, eles falaram bem assim, olha, nós vamos ler lá, Daniel 3, vamos ler lá que quem achar mais rápido aí, pode até ler. Eles fizeram um decreto, né? E falaram que era para todo mundo se dobrar. E aí eles falaram uma pronúncia. Versículo. Peraí. Até marcando já. Eu acho que está. 16 diz assim: respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio, é isso? É esse mesmo. E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos. Presta atenção nessa parte. O Deus a que nós servimos é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente. Ele vai nos livrar. E da tua mão, ó rei. Aí vem o 18, que é mais bonito. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, 19, Nabucodonosor se encheu de furor. Ficou furioso. E se mudou o aspecto dos seus semblantes contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais. De tanta raiva que ele ficou, tá bom, aí. Tá bom. Então, irmãos, isso aí é conhecimento de Deus. Isso aí é a pessoa que conhece Deus. Ele falou, Deus pode nos livrar da fornalha e das suas mãos. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não prostraremos diante da sua imagem. Porque Ele sabe que a imagem não vai fazer nada. Aleluia. Nós não vamos prostrar. Então o sistema está aí, irmãos. O sistema está aí. A doutrina da progressão está aí. Estão querendo tirar o foco da Bíblia. Estão querendo tirar os cristãos. Estão atacando os cristãos. Porque os cristãos é quem prega a coisa certa. É o que faz a coisa certa. É o que fala da justiça. É o que fala das coisas boas. E eles estão atacando. Eles estão querendo destruir o sistema religioso. Para virar promiscuidade. Para virar Babilônia, como está na primeira lição. Eles estão querendo isso. Dando mais um gancho da perseguição de engolir que eu falei, né? Eles querem botar goela abaixo e a gente tem que negar o sistema, mas não negar Cristo, né?
E Jesus, quando ele começou o sermão na montanha, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 10 e 11, ele fala sobre isso. Ele fala assim: bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, a justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus. Aí no 11 ele fala: bem-aventurados sois vós, tu, né, no plural, eu, você, todo mundo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, vão mentir contra a gente, fizeram como assim como Paulo e Silas, né, em Atos 16, disseram todo mal contra vós por minha causa. Aí no 12 ele fala: exultai. Esse exultai é uma alegria estrondosa. E ele fala: é uma alegria da onde você não tem motivo de se alegrar. Se alegrar. Uma alegria que não é motivada, igual, tipo assim, você ganha um dinheiro, ganha um carro, ganha um sorteio, aí você fica alegre. Isso aí é um motivo que você não tem motivo, mas está se alegrando. Tipo, você está apanhando, mas está alegre. Está apanhando, está apanhando. Exultai, ele fala: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É Jesus falando aqui os discípulos daquela multidão que estava no sermão também. Bem, bom, o tempo já foi-se embora. Então nós concluímos agora o terceiro tópico, né? Mas a aula está gostosa. As teorias progressistas. Eu vou só dar uma pincelada aqui, que é o tema da lição. Vou tentar fazer isso dentro de 5 minutos, que aí eu já retorno para o pastor. A desconstrução da Bíblia, aonde, como nós já... algumas coisas nós falamos na introdução, aonde eles querem que a Bíblia seja atualizada. A Bíblia, como a gente sabe, a Bíblia ela não contém erro. Agostinho falava: o erro pode estar no copista ou em mim mesmo, na minha interpretação, mas na Bíblia não tem erro. É claro que algumas coisas que foram interpretadas, às vezes a pessoa pega assim uma raiz de uma palavra e vai lá e traz uma interpretação. É por isso que hoje as pessoas falam: não, no original está assim, assim, assim. Porque às vezes alguns versículos, por exemplo, o bem-aventurado, ele não é só feliz. Bem-aventurado é mais do que feliz. É mais do que feliz. Então é uma alegria que você tira de um lugar onde não tem. Então é aquela alegria que o discípulo ali, como eu falei aqui, ele tinha duas alegrias. Só que uma ele estava deixando passar, estava fazendo igual o Esaú quando chegou ali abarrado, cheio de fome. Aí chegou lá, viu lá com a lentilha. Aí falou: mas para que me serve esse negócio agora, essa tripa de tudo agora? E eu cheio de fome que perto de morrer. Aí foi lá e devorou. Aí, então, essa alegria as pessoas quase não consideram. Mas na hora que faz um milagre, fala a vida toda. Então, a alegria que Jesus está falando é a alegria do livro da vida. É a alegria por você estar servindo a Deus. Então, fala mais do que feliz. Então aí interpreta, às vezes a pessoa, você pega alguma revista, alguma tradução, que fala: feliz é aquele que apanha, que é perseguido pela justiça. Mas não é feliz. O original, ele é o bem-aventurado, ele é mais do que feliz. Então, algumas traduções assim que às vezes você encontra aí pelo caminho. Então, quando fala, eu até falei com o irmão lá, tem uma lição que nós estudamos, que fala do vulgo. O vulgo que estava no meio do povo ali, que foi exterminado lá, que quando estava morando contra Moisés. Aquele vulgo ali, se você for olhar no dicionário normal, o que é vulgo? Vulgo é povo. Aí você vai pregar: o povo estava lá. Só que aquele povo que estava lá era um povo diferente. Era um povo que, igual nós estamos aqui, aí, reunido aqui. Aí é aquele povo que chega lá para o pastor e fala: pastor, o irmão está pregando assim. Aí começa, aí vai, chega com o pastor, aí vai falar com o outro irmão, aí fala com o Alexandre, aí fala com o outro, aí começa a fazer ali aquele motim. Esse é o vulgo. O vulgo, no caso ali, vai ser aquele que está levando a fofoca, que está querendo
semear a contenda entre os irmãos. Aquele semeador de contenda entre os irmãos, aquele ali faz parte do povo, faz, só que ele é chamado de vulgo. Você pode procurar essa palavra, está escrito, pode procurar estudar essa palavra. Vulgo é essa pessoa, é aquele que semeia, está no meio do povo, nós estamos aqui, todos juntos. Só que entre nós aqui pode ter alguém que é vulgo, que vai chegar, rapaz, esse irmão aí, não sei o que, não sei o que, essa igreja, eu não sei o que, esse pastor, sempre vai ter. Todo lugar tem, na minha igreja lá tem, aqui tem, todo lugar tem. Todo lugar tem. Não adianta. Você pode sair daqui e dizer, não, vai lá na China. Chegar lá, você vai encontrar vulgo. Todo lugar tem. Todo lugar tem problema. Todo lugar tem problema. Então, aí eles estão querendo renovar a Bíblia, falando que está errado, que está querendo pegar e traduzir texto, como eu falei no início, eu vou reprisar, está querendo pegar texto e colocar o meu prazer. Então, da mesma forma que eu falo na minha igreja lá, eu vou falar para os irmãos aqui, toma cuidado com traduções bíblicas. Toma cuidado com traduções bíblicas. Eu tenho várias traduções lá em casa lá. Bíblia Genebra, Bíblia Aplicação Pessoal, Bíblia Pentecostal, todas elas têm um errozinho de interpretação. Todas elas têm um errozinho. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado para que a gente não venha estar falando, às vezes pegando só um texto e falando. Então, o teísmo, como eu falei, aqui o pregador ele fala que Deus ele não sabe de tudo profundamente, né? Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes. A teologia da demitonização, eu vou concluir dentro desse aqui, irmãos, porque esse homem aqui ele é um teólogo, Rodolfo Bultmann, ele é um teólogo alemão. Esse teólogo aqui está tudo explicado aí, mas esse teólogo aqui, ele era um pregador da palavra, porém, algumas coisas, como milagres, ele desacreditava. Tinha milagre que ele achava que era muito absurdo. Meu Deus, como é que Jonas foi engolido pelo peixe e não foi triturado? Esse tipo de coisa ele não acreditava. Achava que era mito. E aí, no finalzinho desse ponto aqui, ó, no finalzinho desse ponto fala aqui, nesse pensamento o céu, o inferno e a tentação, isso aqui são coisas que ele fala. Aí, aquele finalzinho, até a doutrina da concepção virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificadas como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se ela for estipada os milagres e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparantes, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo. Isso aqui é nós. É o que a gente crê. Atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhares de pessoas alcançadas pela fé. Então, a gente crê nos milagres, a gente crê na vida pessoal de Jesus Cristo, que Jesus teve um ministério, Jesus teve uma vida, ele foi carpinteiro, ele aprendeu a profissão de pai, ele foi criado como um menino normal. Porém, na hora que ele levava Jesus no meio do povo lá, que aquele dia ali que eles começaram a perceber que Jesus tinha um ministério. Quando eles chegaram, Jesus sumiu. Porque normalmente, criança, se você tem uma criança e for num lugar e tiver outras crianças, a criança vai procurar quem? Vai querer ficar. A guinha lá, ela fica assim de longe. Aí daqui a pouco vem outro lá, que eles são igual hino. Aí vem, aí ela fala nisso. Aí assim vai. Agora, quando José e Maria chegaram e viram Jesus no meio dos doutores, eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que quando eles chegaram, eles começaram a olhar e falaram, o que esse menino está falando? Sabe que ele está falando um negócio de brinquedo, de bola? Aí viu Jesus falando com sabedoria. Aí eles entenderam que o ministério realmente Jesus tinha chamado. Pastor, muito obrigado. Desculpa aí
pelo tempo. Mas como eu falei, você não é meu rosto não. Aí que depois tem o textual. Ah, tá bom. Amém. Graças a Deus, né, irmão? Como todas as aulas que já passamos, hoje também mais uma aula abençoada. Glória a Jesus. Quero aqui agradecer o presbítero, Gilson Caetano, por essa aula, amém. Deus abençoe o irmão. Irmãos, vamos ao relatório da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus, no Parque. Os alunos atrás de Cristo e Filhas de Sião, por favor, pode ficar de pé. Glória a Jesus. Pode estar lendo o textual, amém? Vamos lá, irmãos. Textual. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1. São 25 alunos matriculados, 14 ausentes, 11 alunos presentes, um visitante, como já disse, nosso presbítero. Total de alunos, 12 alunos. Total de ofertas, R$12. Amém? Deus abençoe, Jesus. Em Cristo, Textual. Ora, sempre é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. 4 alunos matriculados. Amém? Somos ao total 5 alunos presentes nessa classe. Amém? Oferta ideal 50 centavos. Valentina de Davi. Para memorizar. Para memorizar, Escolhi o caminho da fidelidade escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. e tenho dado atenção às suas ordens. Salmos, Salmos, número 119, número 119, verso 30. verso 30. Deus abençoe Valentina de Davi. São 5 alunos matriculados, um ausente, 4 alunos presentes. Ofertas R$3,25. Total de alunos matriculados 37, 17 ausentes, 21 alunos presentes. Total de ofertas R$16,75. Bom, antes de passar aqui para o pastor, queria agradecer a todos que vieram, né? Que esteve presente. E a escola bíblica dominical é isso, irmãos. É um aprendizado, né, irmãos, para nossas vidas. E só quem perde é quem não vem. Porque quem vem com certeza aprende muito. Como a aula de hoje que estivemos, né, irmãos? A gente tem acesso a muitas redes sociais, né, irmãos? Hoje nós temos crianças dessas. Eles colocam o que querem nessas redes sociais. Eles vão injetando o que querem. Coisas boas e coisas ruins. Mas que a gente venhamos, né, irmãos, a separar o que é bom para a gente. O que é ruim, deixa de lado. Porque como a palavra mesmo diz, né, tudo é lícito, né, mas nem tudo me convém. Então a gente deixando essas coisas de lado, principalmente aqui ao que vem a querer distorcer a palavra de Deus, tem muito. Nossa aula que vemos hoje até tem um trecho aqui que diz que eles tentam colocar em nossa cabeça que se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Olha só o que eles tentam colocar na nossa mente, irmãos, coisa que, meu Deus, é abominação pura. Então que a gente venha a separar, eu falo a gente total, o adulto, adolescente, criança, nós todos. Que a gente venha saber separar isso, né? E venha só comer, né? Digerir o que faz bem a nós. Faço aqui a palavra, pastor.
Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Segundo Timóteo 3,14, o slogan da minha vida é esse versículo. Tu, pois, meu filho, permanece no que aprendeste, no que foi ensinado e sabendo de quem os tem aprendido. Paulo falando a Timóteo. Romanos 15,4. Tudo que foi escrito para o nosso proveito, ou como alguma tradição, para o nosso ensino, foi escrito. Então, irmão, isso é muito importante, guardar isso. Os primeiros rudimentos nós temos que guardar conosco. Deus abençoe, irmão Gilson, foi muito feliz na ministração da palavra. Aprendemos bastante mesmo. E isso é muito bom. Deus continue te abençoando. E como sou mineiro, e o mineiro que não é muito bobo, ele sempre diz assim: não deixa nascer mato no caminho. Amém? Isso quer dizer, venha sempre. E se passar sempre, não vai nascer mato no caminho. Então, estando aí, já não pensa em outro lugar, não. Vai ao parque e espera de braços abertos. Amém, meu irmão? Estou muito feliz em conhecer, o nosso irmão ontem esteve conosco, foi muito bom hoje. E interessante, irmãos, que o irmão se sentiu assim com liberdade mesmo. Porque às vezes a gente fica assim meio, não, o irmão não se acanhou, o irmão está em casa, porque, irmão, é uma família, é lá no Acre, é o Acre ou Amapá? É de lá? É do Acre? Do Espírito Santo, meu Deus, ele está aqui, é que ele falou que estava lá, e eu estou pensando, ele veio de lá, e eu estou pensando, mas é Espírito Santo, ontem fiz a apresentação aqui, então, irmão, veja que é muito importante isso, estar entre nós, é uma família, não importa, o irmão mora lá, mas a família é uma só, não é que ela está espalhada, é como nós, a nossa família também, humanamente falando, meu povo está tudo lá em Minas Gerais, alguns no Rio, e eu estou perdido aqui há 34 anos aqui em São Paulo, então é assim que Deus faz, essa família um dia vai se juntar todos, vamos estar ali com o Senhor, e não haverá mais separação. Mas aqui, enquanto nós vivemos, é assim mesmo. Então Deus abençoe os irmãos. Nós, após a escola, tem um cafezinho, os irmãos participam. Nós estaremos levando a ceia também lá para a irmã Maria, irmão Vidal, e depois vamos levar para o pastor também. E Deus vai continuar nos abençoando. À noite nós temos um culto com as irmãs, cremos que será uma bênção para as nossas vidas, estará ministrando a palavra hoje Mancilene, do Parque Los Angeles, já sei quem é. Então certamente Deus estará usando para falar conosco, que Deus abençoe. Logo mais o irmão vai estar com a gente também, Amém. Então segura ele aí, irmão. Não deixa não, amarra a pé dele aí. Meu Deus do céu. Mas ainda bem que ela não está fazendo igual alguém não, viu? Tem alguém aí que vai e deixa a panela destampada e fica judiando. Ela foi sábia, ela tampou a panela. Porque às vezes a gente fica aqui dividido, você não sabe se está ligado aqui, esse negócio está lá para baixo, mas Jesus é bom. Bom, vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Isso é muito bom para descontrair. Glória a Jesus. E vamos continuar, irmão, sempre procurando cooperar mais na escola, porque é muito bom. Vocês não estão vendo como é importante? As coisas vêm surgindo aí. As coisas vêm surgindo aí. Eu me lembro uma ocasião, irmão, aqui no Batistini, nós temos ali inclusive o filho dessa irmã esteve aqui na festividade dos jovens. Ele teve até uma oportunidade que o Moreno Alto falou um pouco sobre a pescaria, como já tinha sido falado aqui. Aquele menino, a mãe dele são mineiros, aquele pessoal, ele já nasceu aqui. E o pastor da igreja lá, depois que nós já saímos, o pastor da igreja com o auxiliar dele saíram e foram falar de Jesus. E na casa dessa irmã, Maria José, estava indo lá os que chamam aí de testemunho de Jeová, que não são coisa nenhuma, que somos nós. E eles estavam também evangelizando, encontraram lá, irmãos, eles pegaram o pastor da igreja, que eu não estou citando o nome, estou só dizendo, é o pastor da igreja lá, do Batistini, com o auxiliar dele, vão dobrar e colocaram no bolso.
Colocaram no bolso. Então é terrível essas coisas. Depois a minha esposa encontrou com ela e começou a conversar. Falei, não, eu estou estudando com o Testemunho de Jeová. E a minha esposa disse, olha, eu não consigo te explicar, mas eu posso trazer meu esposo aqui? Pode trazer. Marcaram lá para a gente ir, e fomos. Não temos conhecimento nenhum, irmão, mas a graça de Deus é conosco. E fomos lá e começamos a mostrar para eles a verdade, e as mentiras que esse povo estava ensinando. E graças a Deus, hoje eles servem a Deus ali no Batistinho. Todos eles, não somente ela, quanto a irmã dela também casaram, e servem a Deus, os filhos servindo a Deus, inclusive o moço, ele acho que é um dos líderes do jovem lá, me parece, e é uma bênção, Então nós precisamos, irmão, estar na escola dominical. É muito bom, eu falo às vezes isso com os irmãos, não é para gloriar, mas desde abril de 1980 eu sou matriculado na escola bíblica dominical. Com muito orgulho eu guardo ainda a primeira revista. Não é uma idolatria, mas lembrança, Eu tenho ela em casa bem perfeita. Eu trouxe aqui, já mostrei essa revista para os irmãos, Na época ela custou 15 cruzeiros. Era cruzeiro, E nós começamos a ser um aluno da escola e vamos caminhando aí, graças a Deus, E Deus tem nos abençoado. Então, alguma coisa, irmãos, que a gente consegue falar, ou que conhecemos da palavra, nós devemos primeiramente ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, e às lições que nós estudamos na escola dominical. Se os irmãos forem lá em casa um dia, irmão, eu não tenho assim um espaço físico, mas tem lá no meu quarto mesmo uma estantezinha pequena, e eu tenho muitas revistas guardadas, porque alguns assuntos como esse, por exemplo, desse trimestre, que a gente vê que é muito importante, então essa revista a gente guarda ela. Você vai fazer um estudo, então utiliza a revista, não é para copiar o que está lá, mas é para você tirar proveito, tirar proveito. Pastor Douglas Batista, um homem de conhecimento que Deus tem usado, e que comentário. Que comentário, muito bom, Então isso nos enriquece. Então muitas apostilas que às vezes eu faço, mas eu utilizo também daqueles assuntos, são os assuntos bem divididos, Então isso ajuda muito a gente, Então Deus abençoe, irmão. Vamos orar, agradecer a Deus, irmãos, tomam café e depois nós estaremos indo levar a ceia para os irmãos. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe, logo mais estaremos aqui em nome de Jesus. Nosso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, agradecido, Senhor, a Ti, meu Deus, pela Tua palavra, pela vida dos irmãos presentes nesta manhã. Senhor, continua abençoando o Teu povo, despertando, Senhor, a cada dia. Meu Deus, o Senhor sabe o quanto é necessária a Tua palavra. Oh, meu Deus, porque o Senhor mesmo diz, examinai as Escrituras, porque se cuidar tem nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pai querido, aleluia, que esse desejo, esse apetite espiritual em nós, meu Deus, seja aberto a cada dia, possa se aumentar, e que nós sintamos o desejo, Senhor, de sempre mergulhar na Tua palavra. Oh, meu Deus, agora despede-nos na Tua paz, vai conosco, nos guarda durante esse dia, nos ajuda, meu Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos, hoje e eternamente. Que a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo repousa em cada coração. Os irmãos confirmam as bênçãos dizendo amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.